Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar um versículo muito importante para nós. No Salmo 119, versículo 71 diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Primeiramente, entendamos uma coisa. O salmista não está dizendo que é boa a aflição, ficar em aflição. O salmista não é masoquista. O salmista, sem sombra de dúvida, não está dizendo de maneira alguma que ele gostava da aflição. O salmista quer revelar a nós algo muito importante durante o período de aflição que nós podemos ter na nossa vida. Ele disse: Foi-me bom ter eu passado pela aflição. A pergunta é: no que foi bom ele ter passado pela aflição? O que aconteceu? Aí é que está a resposta na sequência do versículo. Para que eu aprendesse os teus decretos. Nós podemos, num período de aflição, ficar mais aflitos com a aflição. Ou seja, em que sentido? Podemos ficar reclamando, podemos ficar nervosos, podemos ficar chateados, podemos colocar para fora os nossos azedumes por causa da aflição e procurarmos alguém para culparmos da nossa aflição. Ou seja, a aflição tornará mais ainda profunda na nossa vida. Mas o salmista aqui, ele não preferiu, ele não aderiu a esse tipo de caminho. No período da aflição, ele mudou. Em que sentido? Ele mudou para voltar-se para Deus e aprender mais dos decretos de Deus. Ou seja, aquele período não foi um período profundamente de sofrimento, mas de aprendizado. E uma coisa muito importante para nós. Quando nós nos voltamos para os decretos ou a palavra de Deus para conhecer mais Deus, Deus nos ajuda. Deus fortalece o nosso coração durante o período da aflição. Deus traz consolo para nós. Deus nos ajuda a não nos perturbarmos com a aflição. Lá no Salmo 77, versículos 7 a 10, a gente vê que o salmista se permite perturbar com a aflição no início. Ele chega a pensar assim, versículo número 7. Rejeita o Senhor para sempre? Ele começa a entrar dentro de um turbilhão de dúvidas e de indagações. Eu devo rejeitar Deus para sempre? Por causa do quê? Por causa da aflição. Aí ele diz assim, acaso não torna a ser propício? Será se Deus não pode tornar a ser propício? Aí ele faz uma outra pergunta. Cessou perpetuamente a sua graça? Será se a graça de Deus cessou sobre mim? Aí ele faz outra pergunta, outra indagação. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que as promessas de Deus caducou para todas as gerações, inclusive para mim? Aí no versículo 9 ele diz, esqueceu-se Deus de ser benigno? Será se Deus não vai me ajudar? Será se Deus não vai me atender? Estas eram as indagações do coração dele. E aí ele termina esse período de indagação no sofrimento dizendo, ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Como que dizer, será se Deus está irado comigo e não vai colocar suas misericórdias sobre mim? Quando ele entra nesse turbilhão, ele para. E aí ele vê com certeza que as aflições estavam produzindo mais aflições. E aí no versículo número 10, ele diz uma coisa fantástica. Então disse eu, isto é minha aflição. Ele entende que a aflição estava produzindo mais aflição. E que estava perturbando a ele e levando-o a viver profundamente uma outra aflição, a aflição da dúvida, da indagação.
E aí, naquele momento que ele percebe isto, o mal que ele estava fazendo a ele, diz o texto, mudou-se à destra do Altíssimo. É interessante. Deus muda com ele quando ele muda para com Deus. Quando ele entende que aquela aflição, vinda da aflição, ele estava provocando. E quando ele cai em si, Deus muda, Deus o abençoa e ele passa a ver mais a graça e a glória de Deus. É isso que nós devemos aprender. Não deixe a aflição produzir mais aflição no seu coração. Basta a aflição em si, o que surgiu na sua vida. Mas não deixe que isso que surgiu na sua vida atrapalhe os seus pensamentos e você comece a indagar e ficar mais aflito. Não deixe isso. Escolha aquilo que o salmista escolheu. O salmista escolheu aprender mais dos decretos de Deus. Ele escolheu aprender mais de Deus. Escolheu ler a palavra. E a palavra com certeza trouxe ao coração dele mais paz, tranquilidade, sossego, para que ele então conseguisse passar pela aflição. Assim é. E faça isso na sua vida. Não se desespere. Busque o Senhor nos piores momentos da sua vida. Foi isso que Deus falou para Paulo quando Paulo pediu que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Quando nós entendemos que na fraqueza nós devemos buscar mais a Deus. E nesse momento de fraqueza, Deus nos fortalece. A graça penetra mais na nossa vida e ela cresce em nós. E seja assim também na sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém.